Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós iremos tratar aqui sobre biossegurança. O objetivo da aula de hoje é definir biossegurança, conhecer os riscos de contaminação hospitalar, métodos de higienização, conhecer os EPIs utilizados no hospital. A biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas Desde a a prevenir, criação, como o objetivo da CBS era definir estratégias de atuação, de avaliação, atividades que possam de interferir acompanhamento ou das ações comprometer a ligadas qualidade à de vida, biossegurança, a saúde de humana forma e o a meio ter ambiente. aí Então, o melhor a entendimento biossegurança entre o ela Ministério tem da como Saúde, com os característica órgãos e as entidades a relacionadas ao estratégica tema. Nós é essencial observamos para a que pesquisa e desde a desenvolvimento época da sustentável, ciência, sendo de fundamental importância para fazer avaliação e prevenção dos possíveis efeitos quando adversos de surgia novas tecnologias à saúde. por volta do E no século âmbito do 20, Ministério da a Saúde, biossegurança, ela tá a biossegurança ela é tratada ao pela controle e Comissão à de Biossegurança em minimização Saúde, a dos riscos CBS, da prática que de diferentes é coordenada tecnologias. pela Secretaria Por de isso que a gente diz Ciência, que ela é de Tecnologia fundamental importância e para Insumos avaliar e prevenir os Estratégicos, que é a possíveis efeitos adversos SCTIA, dessas novas e ela é tecnologias composta à pelas saúde. Secretarias de E é o que diz Vigilância a de Comissão Saúde, Técnica Nacional de Biossegurança. E onde é que eu posso encontrar a biossegurança? A biossegurança ela está disposta em diversos locais, sendo eles locais conhecidos como os hospitais, os laboratórios, as universidades, as unidades básicas de saúde, o hemocentro, as indústrias. Então, todo local tem que ter biossegurança, porque a gente visa identificar os impactos e as correlações com saúde humana. E também a gente pode propiciar debates públicos sobre a biossegurança por intermédio de reuniões e eventos abertos à comunidade. E ações de biossegurança e saúde, elas são primordiais para a promoção e manutenção do bem-estar, proteção à vida. Por isso que a gente encontra biossegurança em todos os locais.
Você sabe diferenciar o risco e perigo? Então vamos lá. O risco nós podemos então, já que nós trabalhamos diferenciar com do os perigo riscos, da seguinte forma. O nós risco sabemos nós temos que como prevenir porque a gente o risco, conhece ele pode levar a à morte, situação tá? e sabe como prevenir. O perigo Mas, são as para que a gente situações entenda que não sobre o conhecemos. risco, nós E aí a precisamos gente não entender tem que há como uma fazer a prevenção. diferenciação Ou é desconhecido ou dos mal riscos, desconhecido. sendo ele Então, risco é o perigo físico, mediado pelo biológico, conhecimento que químico. se tem da Para cada situação um deles e que existe uma temos como norma. prevenir. E essa Já norma o perigo é visando existe o quê, enquanto pessoal? não se conhece a É situação. visando proteger a clientela dos estabelecimentos, como o paciente, o trabalhador de saúde, o acompanhante, a preservação do meio ambiente. Então, tudo que envolve estes itens, estes cidadãos e estes ambientes, está voltado para o risco do ambiente hospitalar. Por isso que há a divisão. Para o risco físico, nós classificamos o risco físico como forma de energia, como ruídos, vibrações, pressões anormais, radiações ionizantes ou não, ultra e infrassom. Então, tudo isso está previsto lá na norma regulamentadora 9 e a norma regulamentadora 15. Então, os profissionais que trabalham dentro desses aspectos, eles trabalham para um risco físico. O risco biológico é o risco ao qual estão inseridos as bactérias, os fungos, os bacilos, os parasitas, os protozoários, os vírus, e também está inserido na norma regulamentadora 9. Já o risco químico, que se refere às substâncias, os compostos ou produtos que podem penetrar no organismo pela via respiratória e são absorvidos pela pele ou pela ingestão, também na forma de gases, dos vapores, neblinas, poeiras ou fumos. Está contido esses itens na norma 9, na norma 15 e também na 32. Pensando nisso, na classificação dos riscos, nós pensamos nos profissionais de saúde que mais estão expostos para esses riscos, tendo aqui a equipe de enfermagem com o maior número de exposição entre os profissionais e a maior equipe dos servidores de saúde se trata da equipe de enfermagem. E ela tem maior tempo de exposição com o ambiente, assim porque ela também tem mais procedimentos nos pacientes. Então, a equipe de enfermagem é a que mais sofre com os riscos, a exposição profissional aos riscos devido a todos esses itens. O risco biológico, como a gente falou, trata dos agentes como as bactérias, fungos, parasitas, riscos biológicos, vírus, clamídias, eles são, como vocês viram, e na estes são classificação divididos dos agentes por classes, biológicos, né, de ordem vírus, crescente bactérias, de risco, fungos, protozoários e parasitas. Temos a classificação desses agentes biológicos pela via de contaminação. A via cutânea, digestiva e respiratória. A via cutânea, nós temos a parte dos ferimentos e lesões da pele. A digestiva, por ingestão de material ou alimentação contaminada. E a via respiratória, pela aspiração de ar contaminado. A classe 1 são a classe a quais
não tem uma patogenicidade forte para o homem, os animais e as plantas, ou as plantas. Então, dificilmente vai estar com um nível patogênico para estes. Por exemplo, os lactobacilos, os bacilos cereus. A classe 2 está relacionado a um risco moderado individual e limitado para a comunidade. São os patogênicos para o homem, mas com medidas terapêuticas e profiláticas, nós conseguimos reduzir o efeito, né? Então, as medidas profiláticas são eficazes. E a maioria dos micro-organismos isolados, eles são verificados no laboratório clínico de forma rotineira. Por exemplo, a Escherichia coli, Pseudomonas, Acinetobacter, Enterococcus, micobactérias de crescimento rápido, os vírus da dengue, adenovírus, coronavírus. Então, todos esses estão classificados no risco de classe 2, risco biológico de classe 2. Esse risco biológico de classe 2, sabemos que é um risco altamente potencial para a morte, né? Potencialmente letal para o homem, com disseminação por via respiratória ou de forma desconhecida e, usualmente, tem tratamento ou prevenção. Existe aqui um risco para a comunidade e o meio ambiente. Uns exemplos que eu trouxe é o hantavírus, alguns, flavivírus, da febre amarela não vacinal, por exemplo, a influenza aviária e as bactérias, como a Mycobacterium tuberculosis, Bacillus anthracis, Burkholderia malei, Clostridium botulino e outras. A classe 4 é altamente letal e extremamente patogênico para o homem e ou para os animais. Tem grande poder de transmissão por via respiratória ou forma desconhecida e possui alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. E para esta classe não há tratamento ou profilaxia conhecida. Nós temos os exemplos como a filovírus, que é a Marburg ou a ebola, febre hemorrágica como a febre do Congo, a Lassa e a Sabiá, e o vírus da aftose. Então, todos esses que não têm tratamento estão inseridos na classe 4 do risco biológico. Outros profissionais que são expostos também para os riscos biológicos são os odontólogos, pois eles têm grande risco com o material biológico. E alguns estudos mostram que quase 85%, ou seja, quase que a maioria dos dentistas entrevistados tem pelo menos uma exposição percutânea a cada período de 5 anos. Os médicos vão variar conforme a especialidade. Os médicos de enfermarias clínicas possuem uma exposição percutânea de 0,5 a 3 ao ano, uma mucocutânea de 0,5 a 7 ao ano. Os cirurgiões são estimados de 80 a 135 contatos com sangue por ano, sendo 8 a 15 exposições percutâneas. Como é que a gente pode se proteger durante nossa jornada de trabalho? Como é que eu posso proteger o trabalhador? Quais são os cuidados? Existe precaução padrões que existe. E essa precaução padrão está incluída a lavagem das mãos. Que é importante trazer para vocês a manipulação de instrumentos e materiais cortantes e de punção. A manipulação de materiais cortantes e de punção, eles devem ser descartados nas caixas apropriadas. Aquelas caixas coletoras de material campos de uso que existem algumas marcas no mercado. Além da vacinação, chamar o nome daquela caixa pela marca.
e elas são impermeáveis que devem ser colocadas próximas às áreas que os materiais são utilizados, como essas caixas aqui. Lembrando que você não pode utilizar acima da marca quando encher a linha, né? Então é um risco que você corre. A indicação é que utilize a caixa coletora de pérfuro cortante até essa linha que já vem demarcada nas marcas, nas diversas marcas, porque isso é uma questão de vigilância sanitária. Então, a vigilância, ela cobra isso das empresas para que traga segurança, para que identifique que a seringa com a agulha que você colocou dentro dessa caixa, ela não transborde, não faça, não ocorra o risco, né, o dano efetivamente ao trabalhador. O que é que a gente deve fazer com a manipulação de instrumentos e materiais cortantes de punção? Primeiro, a gente já viu colocar esse material após o uso dentro da caixa coletora de material pérfuro cortante. Como vocês observam, a gente não tem algumas seringas que ela tem um dispositivo lock, tá bom? Porque se vocês forem rencapar, trabalhador, vocês podem quebrar, podem entortar isso. Como e quando usar luvas? Usar as luvas de procedimento não estéreis é necessário quando há possibilidade de tocar o sangue ou fluidos corporais, membranas, mucosas, pele não íntegra e qualquer item contaminado de todos os clientes. Lavar as mãos imediatamente após a retirada das luvas é ideal, incluindo quando a gente for trocar de procedimento, a gente deve trocar as luvas também e outro. Calçar as luvas imediatamente antes do cuidado a ser executado, evitando contaminação prévia das mesmas. Estando de luvas, não se deve manipular os objetos fora do campo de trabalho e a gente deve retirar a luva imediatamente após o término da atividade, lembrando de remover a luva sem tocar na parte externa das mesmas e assim usar luvas adequadas para cada procedimento. Também devemos lembrar que luvas cirúrgicas, temos as luvas cirúrgicas estéreis e as luvas de procedimentos não estéreis. Como vocês observam, aqui nós temos a luva, os materiais, também o complemento dos materiais de uso hospitalar, a luva de procedimento e a luva de borracha. Os aventais, as máscaras, são utilizados de forma correta nos procedimentos. Então, observe. O uso Qual a melhor prevenção para não se acidentar? O objetivo é proteger o profissional. Existe o uso do jaleco hospitalar, existe uma exigência das comissões de infecções hospitalares dos riscos, aos quais devemos nos preparar, né, devemos nos paramentar mediante o tipo do risco e entender que a biossegurança ela é desenvolvida para a prevenção, né, da melhor forma possível do trabalhador, do ambiente ao qual estamos, do meio ambiente, dos animais e de todos os que estão envolvidos e aqueles que são as nossas referências, né? Nosso pai, nossa mãe. Então, a gente está protegendo todo mundo.
A higienização das mãos, ela é uma questão importante, né? Sabemos que tem muita gente que ainda tem dificuldade em como lavar as mãos de forma correta, uma lavagem simples das mãos. E eu vou mostrar para vocês aqui. A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação de infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAS. E a higienização das mãos é igual à lavagem das mãos. Qual é a indicação de lavagem das mãos? Após trocar fluidos, secreções ou itens de higienização das mãos, após a retirada das luvas, dependendo do objetivo a qual você paciente entre em contato com o paciente, seu trabalho. Então, elas podem ser no mesmo paciente. Higienização antes e depois de atos fisiológicos. Higienização antisséptica das mãos, preparo de soros e medicações. Fricção de antisséptico nas mãos. Antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório. E ambas têm eficácias. A eficácia da higienização das mãos depende da duração e da técnica empregada. Antes da gente iniciar qualquer uma dessas técnicas apresentadas para vocês, é necessário que vocês retirem as suas joias, certo? Anéis, pulseiras, relógios, esses adornos, pois eles podem acumular micro-organismos e está previsto na norma 32. É uma exigência dessa norma que quando for trabalhar em ambiente hospitalar, não se use adornos, prevenindo assim a transmissão de micro-organismos por tais adornos. A higienização simples das mãos. A finalidade é remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como, por exemplo, o suor, a oleosidade, as células mortas, retirando a sujidade que propicia a permanência e a proliferação de micro-organismos. E uma duração média de 40 a 60 segundos é eficiente para você higienizar as mãos de forma para a remoção da sujeira, da flora transitória e parte da flora residente. E a lavagem das mãos, como a ponta dos dedos, o meio dos dedos e polegares, possuem aí maior concentração bacteriana. Então, quando você for lavar sua mão, verifique bem esses itens, porque é nesse meio aí dos seus dedos, dos polegares, da ponta dos dedos, que se encontra o maior número de bactérias que você pode transmitir para outras pessoas. A higienização antisséptica das mãos. Qual a finalidade? A finalidade é promover a remoção de sujidades e de micro-organismos, reduzindo assim a carga microbiana das mãos com o auxílio de um antisséptico. Lembrando que na higienização simples das mãos, nós utilizamos um sabonete comum. A higienização antisséptica das mãos, nós trocamos esse sabonete simples, né, um sabonete neutro, qual a técnica uma solução antisséptica. A técnica de higienização antisséptica é igual àquela utilizada na higienização simples. Como eu falei, você só vai trocar o sabão, né, neutro na lavagem simples pelo antisséptico na higienização antisséptica. Por exemplo, antisséptico desgermante, né, uma clorexidina desgermante.
A fricção antisséptica das mãos com a preparação alcoólica, nós podemos utilizar o álcool gel ou álcool glicerinado. A finalidade é reduzir a carga microbiana das mãos, né? Mas não há uma remoção de sujidade. Lembrando bem, você deve sim lavar suas mãos. Na antisepsia é a utilização de do meio para lavar as mãos com ação bactericida ou bacteriostática, disponibilidade do álcool residente da pele. E os antissépticos, eles são indicados para antisepsia das mãos dos profissionais e para a pele ou mucosa do paciente em áreas onde serão realizados procedimentos cirúrgicos. Os agentes antissépticos, eles são substâncias aplicadas à pele para que reduza o número dos agentes da microbiota transitória e residente. São principais Qual a melhor forma, pessoal? A melhor forma hospitalar, os álcools, o que a gente vai demonstrar aqui. O composto você deve abrir a torneira, olhar as mãos evitando encostar na pia. Eles são utilizados. Aplicar na palma da mão o sabão, né, a quantidade para cobrir as mãos, né? Então, seguir a quantidade recomendada pelo fabricante é importante. Depois, você deve ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si, e esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Então, você vai pegar a palma da mão, né, e quem for o canhoto, então pode fazer o inverso. Mas o importante é você seguir essa linha. Ao final, você vai entrelaçar os dedos, friccionar os espaços interdigitais, esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimento de vai e vem e vice-versa. Esfregar o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita e utilizar aí os movimentos circulares e vice-versa. Em seguida, flexionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda fechada em concha, fazendo aí os movimentos circulares e vice-versa. Esfregar o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimentos circulares e vice-versa. Seguindo, enxaguar as mãos, retirando resíduos de sabão no sentido dos dedos para os punhos, evitando assim o contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. Feito o processo nas duas mãos, você deve secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos, seguindo pelos punhos, desprezar o papel toalha na lixeira para resíduos comuns. Isso também é biossegurança. Muito importante, quando não tiver acionamento por pedal, utilize sempre o fechamento das torneiras com papel toalha, porque aí você vai evitar para a preparação alcoólica, assim você deve seguir os mesmos procedimentos que você fez e sem necessário refazer. Das mãos. O diferencial aqui é que ao invés do sabão, você vai utilizar a preparação alcoólica, o álcool ou o álcool com a glicerina, tá? O álcool a 70. Então, vai fazer os mesmos passos e ao final não vai secar. Afinal, você vai deixar as mãos secar naturalmente. Trabalhador saudável é igual a paciente vivo. Se eu tenho um paciente vivo, graças ao meu trabalho, eu sei que eu fiz cumprir todas as normas de biossegurança para que o paciente tenha restabilização do seu bem-estar. Então, é importante, pessoal, verificar sempre os itens de biossegurança e fazer cumprir o que determina a biossegurança em prol de sua saúde e em prol do próximo. Isso é muito importante.